Os que estão perseverando, né? Porque sabemos que há necessidade de perseverança. E a perseverança, irmãos, é como a palavra diz, né, em Romanos, que a prova ela produz perseverança, a perseverança a esperança e te gera experiência, tudo pelo Espírito. Então há essa necessidade, por isso quando a gente vê hoje Filadélfia, nós estamos num deserto. Há uma necessidade desse deserto, e ao ele coloca a gente nessa condição de deserto, para a gente realmente ser provados para como que nós estamos se comportando, como que nós estamos alimentando, como que nós estamos crescendo. Sei que para os irmãos falar assim, não, é isso, irmão, eu já estou ouvindo isso uma, duas, três, que ouça 10, que ouça 20, que há necessidade de perseverança. Por isso que lá para Filadélfia, né, ali Apocalipse 3, ali da parte vai falar que nós somos que perseverantes. Perseverantes. Então, há essa necessidade em Filadélfia de perseverança. E toda vez que eu falo isso para os irmãos é porque eu me cobro de mim primeiro. É uma coisa assim que eu estou me aprendendo todos os dias. Eu tenho que estudar, eu tenho que focar, eu tenho que colocar a minha mente, eu tenho que colocar o meu ser em Yahweh. Eu tenho que colocar a minha disposição para Yahweh. Minha mente tem que ser a mente de Yahweh o tempo todo. Porque só de você pensar que Ele te concedeu a vida, e Ele te concedeu hoje ao mundo a verdade a qual esse mundo está conhecendo, eu todos os dias eu falo assim, grato, Yahweh, grato a Yahweh, grato a Yahweh. Tem que ser grato. Estou falando um pouco baixo, tá? Você pode falar um pouquinho mais Tá alto. ok, irmão. Então, por que somos gratos? Porque esse mundo, ele vai ser transformado por nós, irmãos. Esse mundo vai ser, todos os dias eu fico meditando, eu sento na porta do meu trabalho, eu fico assim, esse mundo ele vai ser transformado por cada um de nós, pedrinhas, cada um de nós. E por isso que há necessidade da verdade ela ter descido, caído por terra. Vontade de algo. Quando a gente vê ali em Daniel 8, que fala que ali o pequeno chifre ele ergueu contra o exército do céu e alcançou êxito, até contra o príncipe, derrubando por terra a verdade, foi vontade de Yahweh. Porque a vontade de Yahweh quis que a verdade viesse por terra. A vontade de Yahweh é que a verdade viesse nessa terra. Para quê? Para libertar um povo, uma nação, o mundo da escravidão. Né? Então vamos começar, né, amados irmãos? Hoje é dia. Hoje é. Data de hoje? 11, né? 11, hoje dia 11 de julho de 2023. Vamos estar invocando. Ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, somos gratos, Yahweh. Somos gratos porque Tu nos escolhestes. Somos gratos porque Tu colocastes na mão do Teu povo pequenina uma missão, ó Pai. A qual a boa obra que Tu começaste, Tu irá te concluir em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos, Papai. Somos gratos pelo nosso Papai, pelo anjo mensageiro que Tu colocastes à frente da Tua igreja, ó Pai, para conduzir o Teu povo, ó Pai, para ser alimentado nesse deserto. Nós estamos indo para uma batalha mais importante das nossas vidas, ó Pai.
a qual é destronar Satanás e aquela corja. E a palavra diz que quando subimos, ninguém subirá mais para nos pôr abaixo, ó Pai. Porque agora tomaremos de vez posse daquilo que era nosso, ó Papai. Papai, somos gratos. Gratidão. Somos gratos porque Tu tem nos alimentado com o Teu maná escondido. Somos gratos, ó Papai. Sou grato pela igreja, por cada das pedrinhas preciosas, porque Tu usaste cada membro, Pai, do Teu corpo, para completar na Tua inteireza, a qual Tu és o cabeça, Yaush. Somos gratos. Gratidão, Pai. Gratidão pela vida dos anciãos, a vida do irmão Marco, a vida do irmão Shaul, a vida do irmão Bruno, Papai. Somos gratos a cada um, Papai, dos amados, porque a Tua igreja é formada por um corpo bem ajustado, que há um só Espírito, que há uma só fé, e há uma só imersão, ó Pai. Que há um só corpo, uma só alma, um só Espírito. Que nós andamos nessa inteireza deste corpo, ó Pai. No Espírito e na alma e no corpo. Um corpo completo, Papai. Que Tu não deixastes o Espírito a sair de nós, para que nós venhamos fazer tudo conforme a Tua vontade, mas não a nossa. Verdade. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja. Pode assentar, Os irmãos estão confirmando hoje, terça-feira, dia 11 de julho de 2023, ok? Gratidão, irmão Nathaniel. É como eu falei para os irmãos, né, irmãos? Filadélfia está no tempo a qual ela está sendo provada. E ela está sendo provada o que há no coração. E Filadélfia está sendo provada para ver também se dá frutos. Para ver se esses frutos são bons, muitos bons, ou se são frutos estragados. Mas acreditamos que Filadélfia é frutos bons, muito bons. Frutos bons, muitos bons. Então, amados irmãos, quando hoje a gente olha a condição, né, das eras da igreja, nós temos aqui, né, as 7 eras. Nós temos 7 eras das igrejas. Nós temos uma figueira no meio da vinha. Uma figueira no meio da vinha. E essa figueira no meio da vinha está sendo cuidada. Porque essa figueira no meio da vinha, irmão Luversi, que não estava prestando atenção, agora vai prestar. Porque a figueira é que está sendo cuidada e não a vinha. Isso. Por que não a vinha? Ah, exatamente isso. Resposta rápida. Porque a vinha ela foi tomada. A vinha ela foi tomada. Mas sabemos que logo a vinha vai ser o quê? Tomada de volta. Mas por enquanto, hoje a gente sabe que está sob o cuidado do mensageiro de Filadélfia, no caso o ancião da igreja, somente, né, os cuidados de algo, somente a figueira. Somente a figueira. Por isso que quando ali, né, a gente já leu ali em Lucas que fala, né, que aquele homem que fala, mestre, deixa eu cavar fundo e o quê? Lançar as raízes, o quê? Colocar adubo. E se não der fruto, tu cortes. Se não dá fruto, tu cortes.
Então, quando ele pede, me dê mais um tempo, é porque ele sabe que essa figueira ela vai dar frutos. É porque ela vai dar frutos. E ele está trabalhando. Ele está trabalhando essa figueira para dar frutos. E que interessante, papai, né, ele falou no domingo ali, né? Acredito que eu acho que ele não tinha visto a ministração, e a gente falou da ministração, né, de terça passada, falando sobre o quem? Sobre o mensageiro de Sardes. E o mensageiro de Sardes, igual eu perguntei para o irmão Carlos, né, irmão Carlos? Cadê o irmão Carlos? Irmão Carlos, isso lá atrás. Eu perguntei ao irmão Carlos se o mensageiro de Sardes está trabalhando. Ele falou assim, está trabalhando, mas não para a obra, né, de Al, fazendo a vontade de Al, em parte está certo. A gente sabe que ele não está trabalhando aqui por quê? Porque ele vai trabalhar no tempo da tribulação. Mas sabemos que hoje ele está como um preguiçoso. Ele está como um preguiçoso. Por que ele está como um preguiçoso? Por isso que nós lemos na onde? Em Provérbios 6. Vamos abrir lá em Provérbios 6. Provérbios 6. 1029. Não trabalhando ainda, mas vai trabalhar. Hoje não trabalha para Ial, mas ele vai trabalhar na obra para Ial. Não é porque ele vai voltar a trabalhar, irmão Sandro. Porque ele vai trabalhar para Ial na tribulação. Não, não é essa a resposta. Uma resposta. O que falta para ele hoje? O Espírito. Então ele vai trabalhar a tribulação porque ele vai voltar a ter o Espírito. A condição ele volta a ter o Espírito, então ele volta a trabalhar. Ele trabalha porque ele vai ter o Espírito. Ele não tendo o Espírito, ele não trabalha. Como as denominações, as igrejas evangélicas, a Babilônia, eles acham que trabalham. Grande número de pessoas, quantidade de pessoas ganhando gente. Está acontecendo um avivamento, não sabendo eles que vai acontecer quando se cumprir Apocalipse 18. Caiu. Babilônia, onde que habitava todo espírito de demônio, rapinas. Então, mostrando, vai trabalhar por quê? Porque aqueles vão voltar ao que recebeu o Espírito. Por isso que o mensageiro de Filadélfia, que cuida da figueira, ele trabalha a terra, ele trabalha a figueira, e a figueira dá o fruto, trabalhando também. Por isso que ela dá o fruto. Se ela dá o fruto é porque ela está também trabalhando. Por isso que cada uma das pedrinhas aqui, elas são importantes para a obra da igreja de Al. Irmãos, vocês têm que tomar um antialérgico. Eu acredito, tanto ser irmã Cátia, porque o ventilador está aqui e a tosse suas, por exemplo, vocês têm que pensar. Não sei, igual vocês já estão daqui, pensa para os irmãos da live que estão recebendo. Então, tá chegando aqui, igual o papai já comentou isso na outra reunião. Tem uma administração do irmão Bruno que chegou, a administração ficou toda com muita tosse, irmãos. Então, quanto mais os irmãos estiver de longe, e algum irmão que tiver, já falei isso para os irmãos que tiver mais, que vieram de fora, estão mais santos, vem mais para perto, igual o irmão José Pereira está aqui na frente. Porque tem questão mesmo de pensar no outro irmão. Então, quando a gente vê a condição, irmãos, da figueira, hoje já está sendo trabalhada. A igreja, Filadélfia, está sendo trabalhada na figueira, no meio da vinha. Então, quando a gente vê hoje a condição do mensageiro, vamos olhar os mensageiros. O mensageiro de Éfeso era o que trabalhou da era de Éfeso, o mensageiro de Esmina, o mensageiro de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. O de Sardes, sabemos que entra na condição de tribulação, para trabalhar na tribulação, porque está sem o Espírito. Por isso que hoje ele é tomado como preguiçoso. Então vamos lá, Provérbios 6, antes da gente ir adentrando dentro da ministração. Provérbios 6.
Provérbios 6, que fala, né? Anda preguiçoso, olha a formiga. Anda preguiçoso, olha a formiga. Observa o teu proceder. Então, quando fala observa-o, aí a gente lembra de Apocalipse 3 ali que fala, né? Observa como recebestes e converta. Então, ó, observa como recebeste e converta. Então, mostrando, observa como é que ele está te ensinando a trabalhar. Observa. Então, é uma condição que quando ele estiver na tribulação, vai realmente acontecer. Ele observou e vai se converter. Por isso que falou, observa como recebeste e converta. Aí fala aqui, anda preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder, torna-te sábio. Ó, torna-te sábio. Por quê? Hoje não está tendo sabedoria, sábio vem de sabedoria. Não está tendo sabedoria para administrar a condição da igreja que hoje, a qual ele é o cabeça da igreja de Sardes. O anjo da igreja de Sardes. E eu pesquisei assim, o nome Sardes significa aquele que fica. Ó, nunca tinha observado, irmão. É, aquele que fica, o É? significado do nome Sardes. Tá. Então, quando a gente vê aqui fala, anda preguiçoso, olha a formiga, observe o seu proceder, torne-te sábio. Sem chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão, reúne provisões durante a colheita. Tá vendo? Reunindo. Aí quando você vê, reúne, aí você lembra do que? As pedrinhas, né? Que elas foram o quê? Elas foram derribadas. Quando nós saímos de lá de cima, a gente o quê? Foram espalhadas. Agora é o tempo delas ser o quê? Ajuntadas. Então, pra você ver, né? Hoje as pedrinhas elas estão sendo ajuntadas. Por isso que fala aqui para a formiga e fala: no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? Então, ó, quando te levantarás do sono. Aí a gente lembra da condição, está dormindo, a condição de sanção. Aí a gente vai aqui, ó, na Bíblia King James, lá em Provérbios 24. Passagem maravilhosa que a irmã Leidiane, né, mandou para mim. Pensa com os irmãos quando me mandam a mensagem, um versículo, uma mensagem para a gente lê, irmãos. A gente rumina, eu rumino. Se o irmão me mandar mensagem, eu fico ruminando nela, eu fico ruminando, estudando. E se for dial, a gente fala, Ial toca no coração da gente, igual eu falo para os irmãos. Vocês vê que papai falou, né, ali no domingo, e a gente já tinha comentado na ministração que seria o preguiçoso de ali conforme a passagem de Provérbios. Então, o Iau cuidando da igreja, irmãos, o tempo todo, cuidando. Então, isso é maravilhoso. Aí usa a irmã, usa o irmão, e aí a gente vai o quê? A gente vai trazendo, no caso, conforme a vontade de Al, o esclarecimento na palavra, que Al vai nos condicionando. Aí, ó, olha aqui, ó. Provérbios, a Bíblia King James. Quem abriu a página primeiro pode me falar. 897. A Bíblia 624. É isso mesmo. Aqui, ó. Provérbios 24. Provérbios 24, vamos começar no 28. Antes nós tínhamos lido um pouco mais abaixo, né? Aí hoje a gente vai ler um pouco mais acima, que fala assim, ó. Provérbios 24, no 28, que fala assim, ó. Não testemunhes nem motivo contra o teu próximo. Sem motivo. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Sem motivos. Então já mostra a condição do mensageiro de Sardes, que quando ele fala do mensageiro de Filadélfia sem motivo, porque ele não há provas daquilo que ele fala, então a gente mostra que o quê? Aí a palavra já se falando. Não testemunhe sem motivo contra o teu próximo, tampouco fala mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei
devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Aqui está falando de uma pessoa que lançou contra mim. Então, mal. E por isso que fala aqui o quê? Ele é um homem severo. Então, na condição, quando ele estiver na plenitude, cada um vai receber conforme sua paga. Então, quando a gente pega a condição hoje daquele homem que vai investir, né? O homem que, depois a gente vai ver esse ponto também muito maravilhoso na Bíblia King James. Vocês nunca tinham observado um ponto na King James, esse ponto. O que vocês acham que na King James fala de diferente da Yahweh Shalom? Quem arrisca falar, mas sem olhar. Então, tá vendo? É maravilhoso, irmãos. A gente vai observando, porque depois a gente vai entendendo os pontos. E sempre a gente falou daquele homem que saiu, né? Uma terra longínqua para investir na realeza. Então vamos lá, né? Jamais diga, segundo me fez assim, lhe retribuirei, devolverei, cada um conforme o mal que lançou contra mim. No caso, aquilo que foi dito. Por isso que fala, blasfemar. Contra o quê? O filho do homem. Há perdão. Mas se levantar contra o quê? O Espírito, não há perdão, porque é aquele que intercede. É o que intercede, aí ele já está na condição ali, já de sumo sacerdote. Então, vamos lá. No 30, Provérbios 24, 30. Passei junto ao campo do preguiçoso, tá vendo? Quando falo campo, a igreja. Os irmãos entenderam o campo, é o que ele está cuidando. Como tem um campo da igreja do mensageiro de Filadélfia, o campo é o que é a igreja, não que é a figueira. E o olho, conforme a palavra fala, né? Que os olhos de Alves estão o quê? Percorrendo sobre cada igreja, observando cada um, contemplando, vendo cada um, vai ser julgado cada um conforme o que fez. Não segundo o que ele ouviu, mas segundo o que ele viu, né, irmão Ronaldo? Não segundo o que ele ouviu, mas segundo o que ele viu, de cada uma. Então, você vê que nesse intento aqui, quando a gente observa esse ponto aqui, você observa que o quê? Está sendo observado nele, conforme o que está sendo feito. Aí fala no 30, passei junto do campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo, está vendo? A vinha igreja, pela vinha de um homem sem juízo. Aí nós linkamos lá, lembramos de Provérbios 6, que nós lembramos 6,6. Vai ter com a formiga preguiçoso. Homem sem juízo. Aí quando você fala assim, sem juízo, porque lá ele não tem juízo. Aí continuando e fala, eis que tudo estava cheio de urtigas, suas, o quê? Superfícies cobertas de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Está vendo? Quando fala aqui, ó, superfícies cobertas de espinho e seu muro de pedras e ruínas, mostrando que ele está o quê? No meio da vinha da igreja que ele está cuidando, tem o quê? Espinhos. Por isso que você vê que ele está buscando o quê? Ele está buscando a palavra lá na Babilônia. E lá na Babilônia nós sabemos que tem o quê? Tem os espinhos. Lá na Babilônia tem uns espinhos. Irmãos, eu vou falar assim para vocês. Conforme o papai sempre fala, que sirva para cada um de nós. Aqui, ó, meu celular tá aqui. A primeira coisa que eu chego, eu ponho no mudo e no silencioso. Irmãos, eu fico... É como... Eu vou deixar a palavra falar, cada um prestará conta. Essa é a palavra. Cada um prestará conta. Desatenção, desatentos. 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 Eis que estava cheio de urtigas, suas superfícies cobertas de espinhos, e seu muro de pedras e ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e retirei uma lição. Dorme mais um pouco, cochila mais um pouco cruza os braços e deita-se. E a pobreza sobrevirá como um assaltante, e tua mendigação como um ladrão armado. Aí a gente lembra de Apocalipse 3 ali, a partir do 3 que a gente vai ver. Se não vigiais,
eu irei contra ti como que? Virei contra ti como um ladrão. Então, por quê? Porque estava cochilando. Estava com os braços cruzados. Então, irmãos, você vê que ele hoje, quando a gente vê a condição hoje do pai de família hoje que está cuidando da igreja, cuidando dos seus, alimentando, trabalhando, é porque realmente a gente vê a condição da formiga aqui, que fala vai ter com a formiga, porque trabalha. E quando a gente pega aqui que fala assim, anda preguiçoso, Provérbios 6,6 na Bíblia Al-Shalom, anda preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder, a gente entende, observa a sua conduta, olha a conduta dele, observa a conduta, aí a gente lembra, observa-o, não está observando. Então, por isso que eu estou assim, isso aqui é só um aquecimento assim, para os irmãos, para a gente entender hoje como que hoje Filadélfia hoje já está trabalhando, cada um de nós, junto com o papai. Por isso que toda vez você lembra daquela passagem, eu pego essa passagem de Lucas ali, da parábola, irmã Diane vai me lembrar, do homem que cavou da figueira, é qual, irmã Diane? Hã? Lucas 6,46 ali, é da figueira. 13,6, Lucas 13,6. Então, quando a gente vê ali, né, ele cuidando ali da figueira e falando assim, me dê mais um tempo, ele tinha certeza, irmãos. Ele tinha não, né? Tem, que eu já coloco a condição, nós já subimos, por isso. Ele tem certeza. Por que ele tem certeza? Porque é o quê? É a família dele. E ele conhece a sua família. Ele conhece os da sua família. Por isso que a necessidade de tirar todas o quê? Os espinhos do nosso meio. Porque aí, tirando os espinhos e tendo somente o quê? Tendo somente aqueles que dão frutos, porque os espinhos, eles sufocam. Espinho, ele machuca. Espinho só serve para o quê? Para ferir. E na igreja por isso que há o quê? Tem que haver somente essa condição de todos estar unânimes. Unânimes. Então, por isso que esses espinhos, conforme a palavra em 1 João 2, né, que diz ali que é necessário que esses se manifestem, estejam em nosso meio para que um tempo eles se manifestem. Para o quê? Para que depois eles sejam tirados. Porque se fossem dos nossos, eles permaneciam conosco. Mas, se fossem dos nossos, eles ficariam. Porque eles teriam o Espírito. Mas porque sai? Porque não tem. Isso é grandioso. A gente entender o Espírito hoje, nós compreendemos a vontade de algo. E quando nós pegamos hoje a condição nossa, pelo Espírito, hoje a gente, desde tempos antigos, trabalhando também, descemos ali, né? Na condição, ali em Pentecostes, e trabalhando junto ali com papai, ali trabalhando ali junto com o Espírito. Desde aquele tempo, trabalhando ali juntos. Por isso que quando a gente pega essa parábola da figueira que fala assim, me dê mais um tempo e deixa eu cavar fundo e lançar a raiz e colocar adubo, e se não der fruto, cortes, porque ele já sabe da condição que esses vão dar frutos. Porque desde tempos antigos eles já trabalhavam e davam também frutos, porque quando a gente pega a era Tismina com Pergama, a gente vê, no caso, aqueles que casam e são as damas de companhia, a gente vê que foi todos trabalhados pelo Espírito, e nós estávamos lá atuando juntos. Trabalhando. Então, quando a gente olha essa condição, irmãos, hoje assim eu falo assim para a irmã Leidiane, gosto da irmã Leidiane, viu, irmão José?
a irmã muito estudiosa, e a gente vê o crescimento, a gente acompanha. Quando a gente pega a passagem que fala do homem de nobre origem que foi investir na realeza e depois voltar. Quando começou, irmã Leidiane, esse homem ele foi investir na realeza? Foi quando em Pentecostes, foi onde desceu. Mas ele deve lembrar que quando fala que eu trabalhava perto desde antigo, desde o jardim do Éden, que ele aconselhava a dieta. Gostando de ver, irmã, muito estudiosa. Nota 10 para você, irmã. Exatamente isso, né? Então, quando a gente vê a condição do homem que ele foi investir na realeza, irmão Sandro, desde lá, ali quando a gente pega em Pentecostes, já veio trabalhando. Por quê? Aí, dentro da mensagem, dentro ali do homem que foi investir na realeza, por que começou desde Pentecostes? Ele diz que não deixaria os desamparados embaixo. Aí gerou o Espírito. Não é essa a resposta, para você entender melhor. Vamos lá. Quando fala assim, ó, o homem de nobre origem, ele saiu, foi para uma terra longínqua, investir ali para depois voltar. Aí logo em seguida vai falar, né? Um toma o quê? Parte de 10 cidades. Outro toma parte de quantas? 5 cidades. Não fala isso? Então, quando você pega lá e fala, se desde lá ele começou a investir na realismo, então o que você entendeu agora depois disso que eu te contei? A quem é dado mais é cobrado, não é isso? E quem é mais dado é cobrado. Cada um recebe por igual, né? Aquele que trabalha mais, realiza mais, ele tem mais. Já está falando, só você observar. Ó. Se ele for investir na realismo depois voltar, e depois vai falar, um foi dado tomar conta de 10 cidades, outros 5. É a condição que quando descemos em Pentecostes, que foi quando foi começar a investir na realeza, ali já começou a ser o quê? Aqueles já o quê? Se separados, aqueles herdar a posição, não herdou ainda porque ainda não voltou para a condição de plenitude, porque ele vai restituir, vai dar a cada um conforme depois que ele entrar na condição da plenitude do Espírito, né? Hoje ele está na condição de uma arte. Então, naquela condição, então já foi começado o quê? Investir, mostrando a condição ali de cada um ali de trabalhar ali na era de Esmina, em Pentecostes, ali começando na era de Esmina, de Pérgamo, e assim foi trabalhando elas. Porque se a gente tem que lembrar uma coisa que às vezes os irmãos dizem, mas por que Éfeso não? Porque as três andavam juntos, irmãos. Isso é uma coisa muito de observar os irmãos. Porque as três andavam juntos. É a condição também aqui, ó, tira Sardes e Filadélfia que andam juntos. Entendeu? Então você pode contar aqui, ó, das três como Esmina, entendeu? Como a cabeça. Todas trabalham junto, mas aqui é principal. Mas todas juntas. Por isso que dentro daqui de Sardes e aqui sai o de Filadélfia. É a condição que dentro de Éfeso, que andavam em Pérgamo, sai para dentro de Esmina. Mas o de Esmina ali, a gente tinha aqueles que é a cabeça, como São Paulo. Mas trabalham todos juntos. Trabalhando juntos. Por exemplo, Cafas trabalhou? Trabalhou. Vai ter parte dele? Vai ter parte? Ele vai ter parte. Ele vai ser colocado o que lá em cima, irmão Ronaldo? Ele vai receber qual a parte lá em cima? Isso, mensageiro de Éfeso. Cafas Pedro. Ele receberá a condição de ancião lá em cima, dos 24 anciãos? Acredito que não, certíssimo. Mas ele vai receber uma parte da parte dele. Como herança, mas não como ancião dos 24 anciãos, não. Mas trabalhou. Então é a mesma condição. Dos aqui que trabalham, temos cabeça. Dos 24 anciãos. É a mesma condição que entra desses aqui. Filadélfia, nós temos o cabeça, que é o mensageiro de Filadélfia. Nós temos aqui, Sardes vai receber a paga dele, vai receber a paga dele, mas não entra na condição. Então, tudo mostrando, trabalhando, mas não
dependendo da condição que trabalhou, não recebeu porque perder. A condição de Éfeso, do mensageiro que perdeu a condição dele e foi removido o candelabro dele, a condição também de Sárgio, que vai voltar a ter o espírito, que foi a condição de Sansão. Que a gente lembra de Sansão, que foi o quê? Ele perdeu o quê? Ele perdeu o espírito e depois ele vai ter. Exato, exatamente isso. Então, irmãos, quando a gente pega, vamos levar um ponto maravilhoso que foi falado, papai trouxe, né? Da condição de Lucas 3, dali da pomba, né? Da pombinha. É muito maravilhoso e os irmãos têm que ruminar esse ponto. E eu vou ter que fazer uma pergunta para os irmãos. Vamos lá em Lucas 3. 1793. Lucas 3. Gratidão, irmã Adriana. Esse ar-condicionado aqui não tá ligado, não? Eu estou sentindo um calor. Quente mesmo. Estou sentindo, tá quente. Lucas 3. Lucas 3. Entendi. 3:21. Lucas 3, né? 21, né? Que fala assim. Lucas 3, 21. Fala assim: ora, tendo todo o povo recebido o batismo, a imersão, e no momento em que Iaucho também batizado, ou imergido, achava-se em oração. O céu se abriu. Aqui já é uma conexão, né? Uma conexão com o quê? Com Apocalipse 19, que fala lá, quando fala assim, e viu o céu se abrindo. A gente vai lá depois. O céu se abriu. E o Espírito o Espírito Santo de desceu sobre quem? Desceu sobre ele, em forma corporal, como uma pomba. Então, eu vou pegar os que vieram de fora, né? Porque os de fora é os que estão precisando de crescer mais e mais para acompanhar junto com os daqui. Então, irmão Paulo Roberto, quando a gente vê ali a condição, que a gente sabe que o Espírito, né? Ele adentra papai ali e ao visível, ali na condição humana. A gente sabe. E ele é o único momento ali que ele desce ali na plenitude. Por isso que fala que ali ele estava pleno do Espírito. Ele estava pleno do Espírito. Por isso que fala lá em 1 Coríntios 15, né? Que fala que o último Adão, né? Esse é o quê? Espiritual. Ele é espiritual. Por que ele é espiritual? Porque aí a gente vê a condição que ele estava pleno do Espírito. Então, e ao ali visível, ele estava pleno do Espírito. Mas quando a gente pega o ponto aqui, ó, a gente vê aqui e fala assim, ó. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, no momento em que Iaucho também batizado, ou imergido, achava-se em oração. O céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Aí eu pergunto ao irmão Paulo Roberto, aquela pomba ali, ela é uma representação de quem? A pomba. Isso. Ela é a representação do querubim. E qual querubim que ela é uma representação? De Gabriel. A pomba ali é uma representação de Gabriel. Aí a gente vai lá em Apocalipse 19. Por quê? Porque aí a gente lembra que o quê? Ela é uma representação, porque o Espírito veio incorporar como uma pomba, mostrando a condição que a pomba, quando ela desce ali sobre papai, mostrando o Espírito, sabemos que o Espírito adentrou papai ali, a plenitude, mostrando. Mas quando o Espírito desce como corpo, como a pomba, mostrando que a pomba ali, que é a representação do querubim e de Gabriel, aí a gente vê a conexão quando fala, e viu o céu aberto. Aí você vai ler Apocalipse 19, que a gente vai ver esse ponto. 2163. Apocalipse 19, 11.
que é a mesma conexão lá com Lucas 3, que fala aqui, ó. Vi então o céu, tá vendo? Vi o céu aberto. Vi o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco cujo montador, tá vendo? Cujo montador. Então, mostrando que tinha alguém montado sobre o cavalo quando o céu se abriu. É a condição que a gente vê lá em Lucas, quando o céu se abriu e o Espírito. Isso, Apocalipse 19. Vamos jogar para o quinto motor e para a quinta marcha aí, irmão Sandro. Vamos andar junto. Então, quando a gente pega essa condição, o que fala? Vi então o céu aberto, é a condição quando fala o céu se abriu. E o Espírito desceu como uma pomba. Então, mostrando a condição do Espírito vindo sobre uma pomba. É a condição de um querubim, que é a condição do Apocalipse 19, que fala, vi então o céu aberto, o céu abriu. E aí fala, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Aqui a gente já vê que é a condição, quando ele já está na condição que ele vindo, trazendo o nome de Al para a terra. Por quê? Porque todos vão passar a conhecer o nome de Al. Certo? Mas aqui, por quê? É as conexões dos links. Para a gente entender que o céu aberto que a gente vê lá, conforme Lucas 3, que fala, viu o céu aberto e o Espírito desceu corpóreo como uma pomba, é a condição, o meio de transporte de condução. Que é o meio de transporte de condução. E aí, a gente compreende, irmã Alaís, pelo Espírito, aí você vê que quando papai ali pergunta a condição, qual link a gente poderia fazer quando a gente pega a condição da pombinha ali, sendo ali, vendo o quê? Mergulhada de sangue. E a gente entendendo que lá em Apocalipse 6, vamos lá em Apocalipse 6, a gente vai ver sobre quem? Sobre o cavalo vermelho. Na King James, acho que é melhor. Apocalipse 6. Vamos ficar na Bíblia King James? Gratidão, irmão André. Apocalipse, capítulo 6. Onde está o cavalo vermelho? Aqui, ó, 6,4. 6,3 aqui, ó. Aqui, ó, 6,3. Fala assim, ó. Quando ele abriu o segundo selo, Apocalipse 6,3, irmãos. Quando ele abriu o segundo selo, houve segundo ser vivente, bradar, vem. Então partiu outro cavalgadura, um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, lhe foi entregue também uma grande espada. Então a gente vê aqui a condição deste cavaleiro vermelho. Sabemos que esse cavaleiro vermelho aqui, este cavalo vermelho aqui é Gabriel. Mas por que esse cavalo vermelho é Gabriel? Hoje, agora, você vai compreendendo o crescimento que a gente está, que a gente pega a condição da pombinha, ali a pomba, ali que é o meio de transporte, quando ela estava o quê? Ela estava mergulhada no sangue. Mostrando a condição de quê? Que ela foi o quê? Que é a condição do cavaleiro, que é o cavalo vermelho, Gabriel, que é o quê? A qual ele está o quê? Ele foi cobrido do sangue do pai dele. Ele foi cobrido do sangue do pai dele. Por quê? Porque é a condição que a gente vê que tudo se repete, tanto com Yalcha Micael e tanto com Gabriel. Yalcha Micael, ele é o quê? Ele é coberto, ele é cobrido do sangue do seu pai, de Al visível. Assim como Gabriel também, ele é coberto também do sacrifício também do novilho. Novilha vermelha. Do novilho vermelho. Que a gente sabe que é o que? O novilho, a gente sabe ali que uma das fases do querubim é o que? O boi. Que é feito o sacrifício do novilho. E ali ele o quê?
ele recebe, ele é cobrido do sangue do pai dele. Por isso que a gente entende esse cavalo vermelho. Aquela pombinha mergulhada o quê? Ela sendo mergulhada no sangue. Isso é só uma representação para os irmãos entender. A pomba com o Apocalipse, mostrando o espírito que está descendo ali, corpóreo como uma pomba, mostrando aquele que vem sobre uma pomba, mostrando a condição de quê? De um meio de transporte. Por isso que no Apocalipse 19 a gente vê que o meio de transporte, quando fala, o céu se abriu. O céu se abriu. A qual o cavaleiro estava montado sobre o cavalo branco. Então, mostrando, ele estava montado. Ele carregava o quê? Na sua vez, esse era fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Então, irmãos, quando a gente pega esses pontos, isso é só assim, uns pontos de aquecimento que a gente vai aquecendo. Grandioso, irmã Laís. Por isso que é tudo o corpo, irmãos. É a igreja. O corpo bem ajustado. E a gente entender a conexão, todos os irmãos estudando. Eu fiquei na live ontem, meu irmão Ronaldo. Sua maravilhosa, né? Papai entrou várias vezes ali, trazendo ali uns pontos maravilhosos de entendimento, né? E a gente vê isso, irmãos. Por quê? Porque Iau, usando a igreja, usando cada um dos amados irmãos, mas por isso que há necessidade de perseverar e crescer. De perseverar e crescer. Você vê que quando a gente pega lá pro cavaleiro branco, o primeiro ali, cavaleiro ali, pega para mim de novo, irmão André. Aqui, as igrejas sempre eles trouxeram como, inclusive eu entendi também, que esse cavaleiro era o cavaleiro que seria o antimachia. O antimachia. Mas sabemos que esse cavaleiro aqui, não. Este cavaleiro aqui, ele não é o antimachia. Aqui fala aqui, ó. Vamos ler aqui no Apocalipse 6:1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com outra voz de trombeta, de trovão: vem. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhado um arco. Ele empunhava e foi-lhe ortogado uma coroa. E ele cavalgava alteradamente como vencedor, determinado a vencer. Por quê? Determinado a vencer. Qual que é a diferença dessa para Yalxalã, irmã Jonathan? Na Yalxalã eles venceram ainda. Vencer ainda. Porque eles. Determinado a vencer. Porque sempre ele está vencendo as batalhas. Sempre ele venceu as batalhas de Yal. Sempre ele venceu as batalhas levando o nome de Yal. Sempre. Então, quando fala assim, ele carregava aqui o quê? Um arco. E esse arco que ele carrega é um arco, conforme eu falo assim, irmão Sandro, é um arco que ele tem flechas ou não? Tem flechas. Por que você acha que ele tem flechas? A flecha são os cílios. Exatamente isso. Porque o arco ali que ele carrega, e esse arco que ele carrega, é a condição que o arco, quem junto ao arco tem as flechas, e as flechas são os filhos. Aí a gente vê isso na onde? Vamos abrir agora lá em... Agora vamos ficar na Bíblia Yalxalã. Deixar aqui um pouco a outra. Vamos em Salmos 45 primeiro, amados irmãos. Salmos 45. Salmos 45. Salmos 45, 4. Então, quando a gente lê Apocalipse 6 ali, 1, fala, né, daquele cavaleiro branco, a gente sabe. O espírito, a gente sabe, Micael, Yalxa Micael. E a gente vê a condição de quê? Que ele tem os filhos. Por isso que a gente vê nesse arco, ele carrega os seus filhos. Por isso que a gente vê que os filhos estão sempre com ele. Aí você vê aqui, ó. Vocês vão ver muitos pontos aqui maravilhosos.
Salmos 45, 4 fala assim, ó. Cinge tua espada sobre a coxa, ó valente. Com majestade e esplendor, vai cavalga. Quando você lembra assim, vai cavalga, você lembra da condição também de Apocalipse 19, quando ele está vindo, né? Vai e cavalga pela causa da verdade, tá vendo? Pela causa da verdade. Então, mostrando, porque quando a gente pega, vai cavalga pela causa da verdade, e a gente vê a condição, quando a gente está vindo ali em Apocalipse 19, ele está vindo, onde que fazendo com que o mundo todo conheça o nome de algo. Vai cavalga. Por isso que a gente pega lá aquele cavaleiro que está o quê? Montado em seu... O cavaleiro está montado em seu cavalo branco e ele carrega o nome, fiel e verdadeiro. Aí a gente pega, cinge tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai cavalga pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Tendes a corda do arco. Tendes a corda do arco. Tendes é o que? Estica, né? Corda do arco. Tornando terrível a tua direita. Tuas flechas, tá vendo? Tuas flechas são agudas. Suas flechas são agudas. Os povos submetem-se a ti. Os inimigos do rei. Os inimigos do rei perdem a coragem. Aí você guarda aqui essa palavra aqui, ó. Os inimigos do rei perdem a coragem. Os inimigos do rei perdem a coragem. Aí você deixa aqui, Salmos 45, agora nós vamos lá em Salmos 127. Pagial, irmão Elton. O Salmo 45 chegou a ler na King James? Lê pra gente. Pode ler. Posso ler? Pode. Tá. Versículo 4, 5. Eu vou ler. Em tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade e pela compaixão e pela justiça, e a tua mão direita realize feitos portentosos. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sob teus pés caem as nações. Aí aqui no finalzinho do 5 a gente faz o link ali com a frente à minha direita, daí que eu ponho os inimigos nos cabelos dos seus pés, né? Certíssimo. Gratidão, gostei sim da tradução da King James. Obrigado. Viu? Aí quando a gente pega aqui, ó, Salmos 45 no 127. Primeiro Salmos 45, 6, nós pegamos no final, fala assim, ó. Tuas flechas são agudas, os povos submetem a ti, os inimigos do rei perdem a coragem. Aí lembrando na condição, quando ele está na condição já de rei. Ele já está na condição de rei. Os inimigos do rei perdem a coragem. Depois vocês vão entender por quê. Salmo 127, vou dar a partir do 3. Salmo 127, da partir do 3. Fala assim, ó. Sim, os filhos são herança de Al. É um salário, o fruto do ventre. Como flechas na mão do guerreiro, são filhos da juventude. Como flecha na mão do guerreiro. São filhos da juventude. Feliz o homem que encheu sua aljava. Tá vendo? Feliz o homem. Que homem é esse que encheu sua aljava? Irmão Robson, que deu uma risadinha para mim. E Alcha Micael. Então, infeliz é ele que encheu sua aljava. Tá vendo? Encheu sua aljava. Aljava é onde que você coloca as flechas. Por isso que fala aqui, ó. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas, com essas flechas. Não ficará envergonhado. Aí vocês vão entender tudo o que nós estávamos estudando gradativamente. Por isso que aconteceu uma construção, irmãos. Isso é maravilhoso. Aí por isso que fala, feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado. Está vendo que ele não será envergonhado. Não ficará envergonhado diante das portas. Não ficará envergonhado diante das
ao litigar com seus inimigos. Aí eu pergunto para o irmão, vou perguntar para o irmão estudado aqui, que esses irmãos que estudam bastante. Cadê o irmão Marcha? Veio hoje? Irmão Marcha veio não? Veio? Então pode ser o seu, irmão Tiago. Aprendiz do irmão Marcha também, sobrinho do irmão Marcha. O que é o significado da palavra litigar? Debater ou disputar um argumento. E aqui, ó, eu separei aqui, ó. Olha para você ver. Olha para vocês verem, ó. Ó, palavra litigar é um termo jurídico. Tá vendo? O juiz que julga. É o termo jurídico para designar quando há divergência entre as partes das ações. Uma disputa de qual que é a palavra da verdade, qual que vai combater com a verdade. Quando alguém demanda e colocado em juízo. Quando alguma demanda é colocada em juízo. Grava essa palavra. Quando alguma demanda e colocado em juízo. Então mostra. Se quando há uma demanda e colocada em juízo, aí nós entendemos o quê? Estava sendo colocada alguma coisa ali em demanda. A administração dele. Vocês estão entendendo? A administração dele. Por isso fala, quando alguma demanda é colocada em juízo, mostrando. Estava ali acontecendo, conforme essa palavra litigar, um rebater sobre o questionar sobre a sua posição, se você pode ou não mais ficar a exercer dela. Por isso que é litigar, um rebater de confronto de palavras. Por isso a palavra litigar, que é um rebater, dialogar de palavras, a qual litigar, aí a gente vê aqui que fala. Quando alguma demanda é colocada em juízo, estava sendo colocada ali uma cláusula. Aí nós vamos voltar de novo aqui, fala aqui, ó, no 5. Olha aí, irmãos, ó, presta atenção. Salmos 127, versículo 5. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas, com essas flechas. Não ficará envergonhado diante das portas. Que portas é essa, irmão Moacir, que sempre está estudando? As portas do templo. Então ele não vai ficar envergonhado, ao chegar às portas do templo, porque a porta do templo, porque quando chegarmos lá, as flechas que estão em sua aljava, todos estão preparados, estão capacitados. Por isso que quando falamos ali a palavra litigar, é colocar alguma demanda em juízo. O que estava sendo colocado em juízo? Estava sendo colocada a administração dele e de todos aqueles que estavam tanto junto com Lúcifer, com Satanás. E aqui a palavra fala, ó, pega, observam, irmãos. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com seus inimigos. Ao litigar as portas de Oxalá celestial, templo. Vamos voltar lá. Feliz o homem ao Oxalá celestial. Oxalá celestial, vamos lá. De novo. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado diante das portas. As portas de Oxalá. As portas de Oxalá. Quem falou que a porta do templo? Não, é as portas de Oxalá. É as portas mesmo. É as portas. Ela, bem lembrada, é as portas, viu? De Oxalá. Viu? Fala. Ao litigar com seus inimigos. Então aí a gente já vê a condição que vai ter algo ali, por isso que o significado da palavra litigar vai ser rebater algo que está em juízo. O que estava em juízo? Ali, a condição da administração dele. E ele não será envergonhado, esse homem que encheu suas aljavas. Por quê? Porque quando ele sobe com o exército, aí nós vamos em Apocalipse 12.
Tá vendo como é que é grandioso isso? Vamos no Apocalipse 12, irmãos. Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12 fala. 12:7. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. Mas foi derrotado. Mas foi derrotado. Aí a gente vai voltar lá de novo. Mas foi derrotado. Salmo 147, 127. Salmo 127. Então, irmãos, quando a gente lembra que o que sempre papai falou, irmãos, nós estamos indo para uma batalha, a qual a batalha vai ser na argumentação. E quando você pega a condição da palavra litigar, que é rebater algo que está em juízo, uma administração a qual ele vai tentar se defender para não sair dela, de uma administração, e junto àqueles que estavam juntos, de não querer perder a condição de posto. Por isso que quando a gente saímos de lá junto com ele, com o papai, entra aquela condição que eles falavam assim, não queremos que esse reine sobre nós. Não queremos que eles reinem sobre nós. E aí, quando a gente pega essa condição, aí você pega Salmo 127, voltando aqui de novo. Aí fala, sim, os filhos são a herança de Al. Aí você lembra do quê? As primícias das primícias, que serão entregues a quem? Será entregue a Al. Por isso que fala, sim, os filhos são a herança de Al, são as primícias das primícias, que é de Al. Entregue para Al. Aí fala, sim, os filhos são a herança de Al. É um salário ou fruto do ventre. Aí quando falo do salário, você lembra de quê? Zacarias 11. Dai-me o meu salário. Você pode falar, irmão Robson? Quando eu estava falando aí, eu lembrei dessa passagem das casas de Israel, falando dos filhos, né, da Aljava. A primeira carta de Israel, aqui em Aljava 49, diz assim: filhas, ouvem, povo distante, prestai atenção, desde o seio materno e algo me chamou, desde o ventre da minha mãe pronunciou o meu nome, da minha boca fez uma espada cortante, apregou-me à sombra da sua mão, fez de mim seta afiada, escondeu-me na sua aljava, né? Os filhos ali que eles Mas essa carta está falando de Micael. Ah, sim. Ah, entendi. Então, aí quando fala aqui, ó, vamos voltar de novo. Certíssimo, Rob, entendi. Aí fala assim, Salmo 127, 3 fala, sim, os filhos são herança de Al, mostrando as primícias das aqueles que são de Al. É um salário, o fruto do ventre, mostrando a condição daqueles ali, desses, nós que somos o quê? Conforme Zacarias 11, dai-me meu salário, dai aquilo que é meu. Aqueles que quiseram ser apacentados, aqueles que quiseram estar sob o cuidado dele. Porque tem um povo que não quis ser apacentado. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude, tá vendo? Como flecha na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu, feliz o homem, quem? Ele. E acha Micael. Porque aí acontece, feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado, tá vendo? Não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com seus inimigos. Aí, nós lembramos de Êxodo 23, 20, que nós já lemos. Vamos lá em Êxodo 23, 20? Para os irmãos entenderem. Lembra desses que estão andando com ele.
Pode falar, irmão Adson. Paz de Alves. A paz de Alves, chamado irmão. Sim, paz de Alves, irmão. Com uma representação de litigar, está em Alda, né? 1:9. Posso ler, irmão? Pode ler pra gente. Alda 1:9. No entanto, o arcanjo Micael, quando disputava com o diabo, discutindo, né, litigando a respeito do corpo de Marcha, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o mestre te repreenda. Faz link, irmão? Faz conexão, sim, com certeza, irmão. Entendeu? Naquele momento ele não usou se litigar, né? No caso, a condição de ficar rebatendo, não, de forma alguma. Não quis ficar argumentando de forma alguma. Agora, porque tem um ponto importante que você acabou me fazer lembrar, irmão. Olha para você ver. Ali estava a condição de em jogo corpo de marcha. Isso. Então, por isso que ele não houve um litigar. Apenas ele disse que ao te... Mas e agora, na condição que nós lemos, conforme Salmo 127, fala que agora ele litigou. Por que agora fala, e lá ele não usou se litigar, mas agora ele se litigou? Ele debateu. Porque agora estava uma condição que agora era muito importante, que era uma administração de ser tirada dele, passada para outro, de ele prestar conta de tudo que ele estava fazendo. Ali era só pegar, tomar um corpo de marcha. Ele falou: Ial, te repreenda. Quando a gente pega a condição aqui, ele fala, olha de novo, presta atenção no 3. Salmo 127, 3. Sim, os filhos são a herança de Ial. É um salário, conforme Zacarias 11, o fruto do ventre, como flechas na mão do guerreiro. Lembrando de Micael, que sempre foi guerreiro, nas batalhas. São os filhos da juventude. Feliz o homem. Nossa, veio uma coisa na minha cabeça aqui, ó. São os filhos da juventude, desde tempos antigos, que estavam com ele. Os que estavam, que ele brincava com suas delícias. São os filhos da sua juventude, ele brincava com suas delícias, os seus. E aqueles ali, é os que cresceram com ele. E hoje, quando agora você vai entendendo, irmãos, por isso que papai tem uma ministração que ele falou que a batalha, isso é aqueles de casa, é aqueles que cresceram. E aqui você vê aqui, ó, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. Feliz o homem, tá vendo? Ele, que encheu sua aljava com elas, com essas flechas. Não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com os inimigos. Está vendo? Ao litigar com os inimigos, está tendo ali o quê? Um confronto de palavras, a qual, onde que tinha que estar uma coisa em jogo. Por isso que a palavra litigar, que a gente pesquisou, fala assim, ao debater uma causa em juízo, uma coisa que está em juízo. O que estava ali? Uma administração. E aqui fala: não ficarei envergonhado diante das portas ao litigar com teus inimigos. Aí nós lembramos que nós íamos em Êxodo 23, 20. Aí nós lembramos, ó, a importância daqui embaixo, tudo aqui embaixo, porque a gente tem que estar juntos, entendendo a mensagem, a palavra do anjo. Olha para você ver, ó. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e te conduz ao lugar que tenho preparado, o deserto, sendo alimentado, sendo preparado esse exército. Preparado para ti. Respeite a tua presença e observa a sua voz. Observa que esses observam. Observa a sua voz e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu? Nele está o meu? Mas se escutares fielmente
a sua voz e fizeste o que ele disser, tudo que eu falar e vocês, tudo que eu disser e vocês disser, então serei inimigo dos teus, serei inimigo dos teus, e adversário dos teus. Aí a gente volta lá de novo, Salmo 127. Salmo 127. Salmos 127. Aí fala assim, ó. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado. Por que não ficará envergonhado? Porque na hora que esse exército chegar lá, é um exército que está preparado. É um exército que estará capacitado, porque logo em seguida vai falar: feliz o homem que encheu sua aljava com elas, não ficará envergonhado diante das portas. Por quê? Porque esses que estão vindo estão todos aptos e preparados para a batalha. Aí fala: ao litigar com seus inimigos. Aí nós lembramos que a batalha, conforme o papai sempre falou, vai ser uma batalha na argumentação, na palavra. Vai ser uma batalha na argumentação. Vai ser uma batalha na argumentação. Então, mostrando, eles vão tentar o que? Litigar, vão tentar argumentar. E por isso que quando a gente pega Apocalipse 12, ali que vai, da Apocalipse 12, 7, que fala, Micael com seus anjos, guerreou contra Satanás e seus anjos. E o que? E Satanás foi derrotado. Aí, nós vamos agora lá em Salmos 18. Deixamos aqui e vamos lá agora em Salmos 18. Salmos 18. Nós ficamos mais em Salmos, né, irmãos? Salmos 18. Sim. Texto 23, 20, né, que fala, providência está o meu nome, né? E antes ele falava que eu te repreenda. Agora o meu nome está dando o nome, ele fala que eu te repreendo. Exato. Não é mais que ele eu tá... te repreendo, agora eu te repreendo. Exatamente, ele está carregando, né? Do sangue ali, exatamente isso, irmã Adriana. Aí, vamos lá em Salmos 18, né? Mas antes da gente ir em Salmos 18, aí a gente viu, né? E a gente lê aqui, ó, rapidão para os irmãos entender. Vamos voltar lá em Salmos 45 de novo, só antes da gente ir em Salmos 18. Salmos 18. Salmos 45. Antes de a gente ir em Salmos 18, vamos em Salmos 45. Salmos 45. Aí fala assim, ó. Salmos 45, 4. Salmos 45, 4. Cinja a tua espada sobre a coxa, ó valente, como majestade e esplendor. Vai cavalga pela causa da verdade, na mansidão e da justiça. Tendes a corda do ar, tendes a corda do ar, tornando terrível a tua direita. Os inimigos do rei perdem a... isso que eu queria que os irmãos entendessem. Os inimigos do rei perdem a... Aí nós lembramos lá que foi litigado com eles. E o quê? E a gente lembra que o quê? Eles vão ter que prestar conta, que é a condição de uma administração. E quando a gente leu que a gente viu que lá em Apocalipse 12, ali, 7, fala o quê? Que Satanás, Micael com seus anjos, guerreou contra Satanás e seus anjos, mas o quê? Mas ele foi derrotado, né? Aí a gente agora vai em Salmos 18. Salmos 18. Salmos 18. 18, acho que 38. Salmos 18, da partir do 38. Salmo 18, 38.
Salmos 18, 38, que fala assim, ó: persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto atrás sem tê-los consumido. Eu os massacro e não podem levantar-se. Eles caem debaixo dos meus pés. Aí quando você lembra de pé, você lembra de quê, irmão Sandro? Uma passagem nesse link. Apocalipse 3, 7 em diante, conforme a igreja do mensageiro em Filadélfia. Fala o que, irmão Ronaldo? Que eu te amo. Farei com que os da sinagoga de Satanás venham e se curvem aos teus pés e saiba que eu te amo. Aí você vai entender aqui, ó. Persigo meus inimigos e o alcanço. Não volto atrás sem tê-los consumido. Eu os massacro e não podem levantar-se. Eles caem debaixo dos meus pés. Tu me cinges de força para a guerra. Tá tendo uma batalha, tá vendo? Tu me cinges de força para a guerra. Curva sobre mim os meus agressores. Curva sobre mim os meus agressores. O curvar é mesmo de que o que? Prostrar. Curvar é mesmo que se prostrar. Tu me cinges com forças para a guerra e curva sobre mim os meus agressores. Entregue-me a nuca dos meus inimigos e eu extermino os que me odeiam. Eles gritam e não há quem não há quem os salve. Gritam a Iau, mas ele não responde. Eu os reduzo como a poeira no vento. Eu piso como o barro. Então, quando você pega lá no 38, fala assim, ó: persigo meus inimigos e os alcanço. Então, quando mostra essa condição aqui, ó, persigo meus inimigos e alcanço, é a condição que você vê lá de Salmos 45. Eles clamam por Iau, mas Iau não responde. Exatamente. Iau não vai responder de forma alguma. Exatamente isso, mano. Aí, né, no 45 a gente vê. No 6. No 45. Tuas flechas são agudas, os povos submetem a ti, os inimigos do rei perdem a coragem. Então, mostrando, eles foram submetidos, eles teve o quê? Que nessa condição, eles teve que se entregar. Por isso que fala, os inimigos do rei perdem a coragem, se entregou, e Iau colocou o quê? Se curvou eles, agora vai ter que se prostrar. Então, quando é o ato de prostrar, é o momento agora ali que é entregue tudo. Entrega a administração, entregue tudo. Aí a gente vê a condição de quê? A gente vê a condição do Apocalipse 12. Aí sim, quando ele entrega, ele perde, aí sim eles caem. Por quê? Porque fala Satanás e seus anjos foram derrotados. Vocês entenderam essa condição? Para os irmãos entenderem esse ponto. É muito grandioso, irmão. A gente vai estudando esses pontos assim, só para a gente ir levando o entendimento assim, da forma que papai ele vai trazendo as ministrações. A gente vai ver muitos pontos maravilhosos e a gente entender gradativamente mais e mais os esclarecimentos dessa palavra que é sempre nos acompanhou, da gente saber que ali Apocalipse 12, por que a gente vem enfrentar essa batalha, e por que na palavra. E a gente vai entendendo. Porque o litigar, que vai haver, entendeu? Vai haver. Interessante que o irmão Adson, ele falou algo interessante. Você viu que lá em Judas, né? Ali 1:9, fala que ele não ouveu-se o quê? Ele não usou se litigar, se debater com Satanás. Fala assim, mas que Iau te repreenda. Mas aqui em Salmos já fala assim, e ele litigou com seus inimigos. E ele litigou mostrando, teve que ter o quê? Ali, uma disputa, conforme a passagem que eu até anotei aqui, ó, que é muito grandioso. Litigar é um termo jurídico para designar
quando há divergência entre as partes da ação, quando alguma demanda é colocada em juízo. Então, mostrando litigar, mostrando alguma coisa, estava sendo colocado em juízo o quê? A administração. Então, isso é muito grandioso a gente entender esse ponto, irmãos. É muito grandioso a gente entender esse ponto. Agora eu quero ir com os irmãos agora lá na passagem do Lucas 19, né? Do homem que foi investir na realeza. Página 1822. Vamos na Bíblia ao Shalom. Lucas o quê? Lucas 19, 11. Gratidão, irmã Adriana e irmã Diene. As irmãs sempre nos aqui, citando aqui, né? Auxiliando a gente. Lucas 19, 11. Fala assim, ó. Como eles ouvissem isso, Yauxa acrescentou uma parábola, porque estava perto de Al-Shalom. E eles pensavam que o reino de Al se manifestaria imediatamente. Imediatamente. Disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de investir na realeza e voltar. Então, um homem de nobre origem, né, partiu a investir na realeza e depois volta. Agora nós vamos na Bíblia King James. Lucas 19. Lucas 19, 11. Mais normal. É Lucas o quê? 19 o quê? 19, 11. 19, 11. Está do lado de lá, irmão. Aqui, 19, 11. Fala assim, ó. Estando ele a ouvir, Yauxa passou, expôs uma parábola, visto que estava próximo de Al-Shalom, e o povo imaginava que o reino de Al ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Yauxa. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser o quê? Coroado rei. Coroado rei. A fim de ser coroado rei. Agora nós vamos lá em Apocalipse 3, 7. Aí nós vamos lá em Apocalipse. Tá vendo por isso que é importante duas espadas? Sempre a gente pegou e a gente lê, a gente entendia na Bíblia Al-Shalom. Um homem de nobre origem, a qual foi investir na realeza e depois voltar. Aqui você vê aqui, ó. Fala. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com um objetivo. Ele tinha um objetivo. Tá vendo? Com um objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Agora nós vamos em Apocalipse capítulo 3 para o mensageiro de Filadélfia. Aí fala. Ao anjo, Apocalipse 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, mas fecha e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guarda a minha palavra, e não renegaste o meu nome. Forçareus da sinagoga de Satanás, que se afirmam e aldins, mas não são,
pois mentem. Forçarei que venha prostar-te-á aos teus pés, e reconheça que eu te, visto que guardaste minha palavra e da perseverante, também eu te guardarei da hora, da provação. Venho logo. É aqui, ó, no 11. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua, para que ninguém tome a tua. Aí você começa agora a compreender. Começa não, né? Acrescenta mais o entendimento. Então, o homem de nobre origem que foi investir na realeza, sempre nós soubemos isso, que era vir investir na realeza e voltar, era para ser coroado. Por isso que na Bíblia King James já fala que é o quê? Que fala que o objetivo é ser coroado. Então, ele sabia que ele ia vir aqui e o quê? Que essa palavra que seria coroado, nós encontraríamos ela conforme os links da Bíblia que, em Al-Shalom, que fala da coroa. Por isso que fala aqui na King James, ó. E assim contou-lhe Alcho, certo homem de nobre nascimento, ele é de nobre nascimento. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Então, quando a gente pega, aí você já vê aqui, que esse homem aqui, que está vindo ser coroado, que a gente via um homem de nobre origem que vem para investir na realeza, aí a gente olha para a Bíblia em Lucas, aí a gente entende que ele está o quê? Ele está vindo realmente para ser coroado. E aí tem um ponto também maravilhoso. Como a gente já estudou conforme a palavra em Provérbios, Provérbios 17, é Provérbios 17 mesmo, que fala a coroa, fala, a coroa do ancião é a coroa do ancião aos filhos. Então sabemos que ele está o quê? Ele está vindo e ele está levando os filhos. É também um dos títulos dele, que a coroa também é os filhos. Então tá bom. Lembra lá de Crônicas também, né? Que aqueles guerreiros que vieram ali proclamar Davi rei. Davi rei, exatamente. Então, quando a gente vê que a coroa também é os filhos, conforme a palavra em Provérbios 17, primeiro eu quero que os irmãos vão lá em Mateus. Aí você fala assim, ó irmão, lá em Mateus, lá em Mateus, lá no anátema de Mateus. Vamos lá em Mateus, Mateus 27. Mateus 27. 1755. Mateus. Dá até uma agonia, irmão. Dá até agonia, né, irmão? Mas realmente isso não é para nós, não. É só para ver depois o que eles querem realmente fazer, né? Querer tomar posse daquilo que não era deles. Então, querendo imitar. Então, a gente pega aqui, ó. Mateus. Mateus o quê? 27? 27. Que eu falei, né? Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27, 27. Fala assim, ó. Esse eu lembro. No 29 já fala direto. É no 29. Vamos ler no 29. Eu não gosto nem de perder tempo aqui nesse fermento aqui, não. Vamos lá. Mateus 27. 29. 27 e 29. Que fala assim, ó. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. Então, grava aí, ó. Vamos começar no 27 mesmo. Em seguida, os soldados do governo, levando ali, né, Jesus e Emanuel para o penato, reuniram-se contra ele toda a corte. Despiram-se e puseram-lhe o que? Uma capa escarlate, vermelha. Depois, tecendo uma coroa de espinhos. Colocou uma coroa de espinhos.
Tudo foi crescendo gradativamente, nossa medida, nosso crescimento, né, irmãos? A gente sabe que hoje os espinhos, eles são quem, Paulo Roberto? Quem são espinhos? Quem são os espinhos? São os filhos da voltada descendência de Satanás. Exatamente isso. Quem são os espinhos? Aqueles que são de Satanás. Aqueles que são ruins. São ímpios. São filhos de Satanás. Esses são os espinhos. Certo? E aí todo mundo já sabe, isso aí sem dúvida, né, amados irmãos? Então, quando a gente entende os espinhos, aqui a gente está vendo aqui Jesus, Emanuel, ele ser coroado com uma coroa de espinhos. Ele ser coroado com uma coroa de espinhos. Ele está sendo coroado com os filhos, certo? Então tá bom. É isso que eu queria saber dos irmãos. Agora nós vamos lá em Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13 na Bíblia King James. Pra vocês entenderem. Porque é necessário a gente ver esses pontos. Antes da gente ir lá em Apocalipse, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Quando a gente vê em Lucas, vamos lá em Lucas antes, a gente não vai ver essa passagem. Por que a gente não vai ver essa passagem, irmão José Alves? Não tem ela em Lucas. Mas por que você acha que não tem ela em Lucas? Não tem. Você não sabia, não? Sabia disso antes, não? Sabia não? Por agora você está sabendo. Não tem ela em Lucas, não. Só tem ela em Mateus. Porque os espinhos ali, para os irmãos entenderem, os espinhos são ali os filhos da serpente, de Satanás. Quando você não encontra isso em Lucas, hoje, você pode afirmar isso. Você pode entender que esses filhos da serpente, que são esses espinhos, que não está em Lucas, Lucas, ele já compreendia isso. Ele já compreendia esses filhos da serpente e sabia que Alcha de forma alguma poderia receber uma coroa de espinhos. Por isso que ele não foi coroado com a coroa de espinho. E Alcha, e há o visível ali, ele não foi coroado com uma coroa de espinhos, porque a gente sabe que representa os espinhos. Os espinhos representam quem? Os filhos de Satanás. Mas ali, no livro de Mateus, Anátema, está apontando ali, mostrando aqui um Jesus Emanuel ali com a coroa de espinhos. Aí agora você vai em Apocalipse 13. Vamos fazer o pão? Só mais um momentinho você pode. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Na King James. Vamos abrir na Yahweh Shalom também. Apocalipse 13 na Yahweh Shalom também. Espera aí, a coroa não são os filhos, conforme a gente estudou? Do ancião também são os filhos? Eu quero que depois os irmãos vão fazendo as conexões, onde que eu quero chegar. Para os irmãos entenderem. Apocalipse 13. Ah, entendi. É aqui mesmo. Vamos ler aqui primeiro na Yahweh Shalom. Vamos ler aqui na Yahweh Shalom, Apocalipse 13, 1. Fala assim, ó. Vi então uma besta que subiu do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quem é essa besta que sobe do mar, irmão? Luversi.
Ontem Machia Emanuel. Vi então, você fala, irmão Lu, igual esse papai, fala bem? Vi então a besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera, os pés, contudo, eram como o de urso, e sua boca como um mandíbula de leão. E o dragão, quem é o dragão? É irmão Felipe. O Satanás. Isso que eu quero que os irmãos vão entrando na conexão onde que eu quero chegar. E o dragão lhe entregou o seu poder. Foi ortogado um poder aqui, foi dado um poder. Tá vendo? E o dragão deu o poder. Vamos lá. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Então ela foi ferida, mas depois foi curada. Foi ferida e depois foi curada. Então tá bom. Isso que eu queria que os irmãos entendessem. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade a besta. Espera aí. Você está vendo que está tendo algo aqui que ele recebe uma ferida e ele recebe poder, autoridade da besta, do dragão, e depois fez com que os povos ali adorassem a besta? Adorassem a? Quem você acha que adorou aqui, irmão Caleb? Adorou a besta. Quem são esses que adoraram ele? Que adorou a besta. Lembrando que Satanás... Os espinhos. Esses adoraram a besta. Todos esses adoraram a besta. Por quê? Que aí você vai ver a imitação, pra vocês pegarem, pra vocês verem, porque foi ortogado, foi dado poder à besta. Qual besta? Aquela que tinha recebido uma ferida mortal. E quando ela recebeu uma ferida mortal e ela foi curada, e o que acontece? Passa que todos ali adorem a besta. Adore a besta. Quem? Os espinhos. Agora a gente vai ver o ponto, porque isso aqui é o contraponto, irmãos. Isso aqui é o contraponto. Foi ortogado Dial a Micael. Quando ele retorna à realeza, aí nós vamos lembrar, me mostra aquela passagem que fala que aquele que está sentado e eles se curvam e adorem. Fala assim, ninguém é digno, somente tu és digno. Apocalipse 4. O que estava sentado no trono. Apocalipse 4. 4? Na verdade, para pegar no 9. Vamos começar no 9. Isto. Fala aqui, 4, 9. E a cada uma vez que o vivente, em cada um os viventes dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos do século, vive pelos séculos do Os 24 anciãos se prostraram, que os anciãos, lembrando também que é a representação da igreja. Papai já trouxemos isso falando sobre isso. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono para adorar
aquele que vive pelo século dos séculos. Respondendo, depondo suas coroas diante do trono e proclamando: digno és tu, mestre e ao nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois foste tu que criaste o universo, pois tua vontade ele não era e foi criado. Então, quando você vê aqui o ato dele se prostrar e adorar, Iau, que a gente sabe que o único ser de adorado é Iau, aquele que está sentado, ele carrega o nome de Iau. Ele carrega o nome de Iau. Aí quando você vê aquele que foi ortogado ali, que foi dado poder a ele, conforme está aqui em Apocalipse. Vamos ler lá de novo? Apocalipse 3, 13. Para vocês verem, irmãos. É isso que os irmãos têm que pegar. Aí vê, ó, Apocalipse 13, 1. Vi então uma besta que subiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças o nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como o de urso, e sua boca como uma mandíbula de leão. E o dragão, ó, Satanás. E o dragão lhe entregou seu poder. E ele entrega todo o poder, autoridade àquele. E Micael, quando ele vem, e foi dado a ele o poder e a autoridade. Aí vai, mostra a condição. Por isso que Micael está coberto, ele está cobrido com o sangue do Pai. Aí vai, continuando. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono. Aí para você ver, mas Iau não entregou o trono para Micael? Vocês estão entendendo, irmãos? Iau entregou o seu trono para Micael. Otorgou todo o poder. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e a grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão, por ter entregue a autoridade à besta. Então, mostrando, eles adoraram o dragão por ter entregue a autoridade à besta, mostrando que a gente sabe que o dragão está sobre a besta. Tá? Sobre quem? O antimachia. Mostrando, sendo adorado. O filho. Tá entendendo, irmão Ronaldo? O filho sendo adorado por causa da besta. É a condição de Micael, que está sendo ali, o ancião está sentado sendo adorado, porque ele leva o nome de Iau. E todos ali estão adorando a besta, o antimachia que recebeu a ferida, por causa da besta. Os espinhos. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou estão tendo dificuldade nisso? Esses 10 chifres representam o quê? E as 7 cabeças. Ô, irmão, vamos ficar na parte que nós estamos estudando. É como diz o papai. Só para a gente focar nessa parte. Você fez a mesma pergunta para mim semana passada, na terça-feira. Eu falei da ministração de Provérbios, aí você me trouxe uma outra passagem, eu falei assim, não, irmão, vamos estudar essa passagem, tá bom? Estuda essa passagem em si, que nós estamos focando nela. Só isso. Se a irmã conseguir alimentar disso que eu estou falando aqui, já é um grande crescimento. Pode ter certeza disso. Porque se você pegar aqui, você entender essa parte aqui, ó, que eu quero que os irmãos compreendam, ó. Uma de suas cabeças, eu quero na parte do dragão. Ó, que fala aqui, ó. Isso que eu quero que os irmãos entendam. E o dragão lhe entregou o seu poder. Entregou o poder para quem? Para Emanuel, para a besta. Que tinha sido recebido uma ferida de morte. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e uma grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta, quem? Os espinhos, e adorou. E o dragão, por ter entregue a autoridade à besta. Eles adoraram.
Você vê que os dois é adorado, tanto Os o dois, dragão quanto exato, a besta, exatamente os dois é isso. adorado. Então, quando você vê o ponto, é a condição conforme nós lemos ali de quê? De Apocalipse capítulo 4, que o irmão Jonas citou. Então a gente vê aqueles anciãos ali se prostrando e adorando aquele que é digno, que está sentado no trono. Ele está carregando o nome de Al. Eles aqui estão imitando quem usa espinhos. Por isso que ele está. Aquela coroa de espinho, por isso que eu levei os irmãos lá em Mateus, para os irmãos entenderem. Aquela coroa de espinho é mostrando, ele está sendo coroado, ele está sendo adorado por aqueles. Que a gente pega a condição daqueles que tiram as suas coroas. Eu acho que, como diz o ditado, irmão, o alimento na medida do possível que tá bom, porque eu vou falar com você, porque os irmãos está tão difícil, eu sei que se a gente continuar, os irmãos não compreendem. Então, vou ficar aqui, os irmãos vão ruminar, e terça-feira a gente rumina mais um pouco. Porque, igual eu falo com vocês, irmãos, é cansativo. É que eu vou falar com vocês que eu já cansei, eu tô aqui, o carburador já tá fervendo. Pode falar, irmão Jonathan. Você falou o contraponto, né? Sim, esse é um contraponto. E o dragão, vamos falar do ponto. O ponto. Se eu quiser ler ali Apocalipse 14, versículo 6, pode ler. Essa passagem que eu queria lembrar, irmão. Essa passagem que eu queria lembrar. Quando você falou Apocalipse 4, eu falei assim, é outra passagem que o papai tinha trago. É Apocalipse 14, 14. 14, 6. Que fala aqui, ó. 6, 7. Apocalipse 14, 6 e 7. 6 e 7. 6 e 7. Apocalipse 14. Vamos começar no 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei ao tributai glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Mostra a condição lá de Colossenses 1,15. E adorai. Exato. E adorai. Aqui no 14, irmão, acho que é aqui. Quer ver do outro lado também que eu vi. Quer ver, ó? Depois disso, olhei e havia uma nuvem branca e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça. É a condição daquilo que a gente já leu. Ele foi investir na realeza ali, conforme guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A quem já viu que ele guardou. Aí já vem esse ancião que está sentado. Por isso que fala, depois disso olhei e havia na nuvem branca e sobre a nuvem alguém sentado semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Então, mostrando, ele já se investiu da realeza, né? Ele já está ali, já coroado, né? Mas vamos ficar por aqui que eu vou falar com vocês, irmãos. Tudo que eu falei, essas partes aqui agora, eu vou falar com vocês, assim, foi estudando, e Sinal foi mostrando, e é muito grandioso. Eu falo assim para vocês porque eu fiquei na minha cabeça essa semana pensando assim comigo assim, contando para os irmãos, rapidão, viu, irmão Elton? Por que tem uma coroa de espinho em Mateus, mas de Lucas não tem? E o que eles quis trazer com isso? Porque a gente sabe que o livro de Mateus eles estão trazendo o anti-Machia. Em tudo a gente sabe que eles estão apontando o anti-Machia. Pode ver, Maraci? Eles estão apontando o anti-Machia. Mas por que uma coroa de espinho? Aí você entende que os espinhos são os filhos de Satanás. E quando você vê lá em Apocalipse 13 que nós lemos, vê que quando a besta que recebeu uma ferida mortal e foi curada porque ela recebeu autoridade do dragão e fala que até adorou a besta, mostrando que condição? Mostrando a condição que aqueles espinhos que está coroando o Emanuel de Mateus, é eles, esses espinhos que estão adorando, se curvando. Aí você vê que o ponto, quando você pega lá que nós lemos em Apocalipse 4, que o irmão John citou certinho, a gente vê que o quê? Aqueles anciãos, eles tiram a sua coroa e se prostram diante daqueles que está sentado no trono e tira e adoram. Mostrando, aquele ali está levando o nome de Al. É a condição, o contraponto que aqueles ali estão adorando o antimachia, porque ali foi ortogado, que foi dado poder da besta.
Iau, aqui dando poder àquele que está sentado no trono, como foi dado ortogato da ele. Como no outro ponto, Emanuel, ali também, que tinha recebido poder. E por isso que eles adoraram. Tá bom por aqui, irmãos? Vamos ruminar só na medida que a gente estudou até aqui. Foi bom? Gostaram? Assim seja, né? Irmão Elton. Paz de alto, irmão. Era só o link que o amado irmão trouxe agora, 14:6, né? 14:6. Verdade, irmão. Aí faz uma conexão ali, se você ler ali também Apocalipse 5, do 12 ao 14, tem mais uma conexão direta. Apocalipse qual? Você volta para o 5, do 12 ao 14. Tá ok, faz isso pra gente, pode postar pra gente então, que a gente tá com um tempo bem assim, em cima, irmão mas posta pra gente, viu, meu irmão? E outra coisa, pode me mandar também, que eu vou tá ruminando, tá bom? Pode me mandar pra mim, assim seja, viu, meu amado irmão? Compreendeu, irmão Elton? Deu pra compreender certinho? Assim seja, viu, amado irmão? Você e os amados irmãos da live, que ao continuar abençoando cada um dos amados irmãos, fico feliz pela perseverança, irmão Elton, e logo estamos guardando o irmão, né? Dia 24 de agosto, né, irmão Elton? Dia 24 de agosto, né? 24 de agosto. Assim seja. Assim seja, viu? Estamos aguardando você, viu, meu irmão? Assim seja, em nome de Deus. Vamos dar gratidão, né, amados irmãos? Rapidão, irmão Iraci, só dar gratidão aqui para os amados irmãos. Você pode parar rapidão, viu? Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.